Eu queria te perguntar o seguinte, no caso, como mãe, como que a gente pode ajudar mais, no caso aí, o Invexo? No meu caso, sumiu a palavra. No meu caso, meu filho, né? Não sei se você chegou a conhecer ele. Ele começou com 12 anos, agora já está 19, ele já está bem assim, lúcido da questão, já participa de tudo e tal, ele mora em Uberaba. Mas, assim, o que como mãe, a gente pode ajudar mais aí, a questão de vocês? Olha, eu vou trazer assim, a minha opinião que depende muito do contexto, né, de como a família se configura. Mas, de modo geral, o que a gente vê assim, que se a pessoa já tem um nível maior de maturidade, já tem um nível maior de interesse por esse tipo de assunto da Conscienciologia, é importante dar os estímulos, né? Porque a mãe ela já é uma baita amparadora, ela já ajuda no processo de nascimento, alimentação, recuperação daqueles cons iniciais. E apresentar para ele, se você está na Conscienciologia, eu te conheço tem um tempo já que você estuda e tudo mais, qual você vai apresentando para ele, vendo que o nível de interesse da pessoa. Mas eu vejo que é importante os pais puxarem a maturidade para cima, porque às vezes os pais, pelo menos na minha geração, acho que é mais comum isso, tendem a tratar o filho com mais mordomia, entendeu? O filho ele acaba ficando, ele tem mais facilidades hoje da vida humana, daí ele se acostuma com aquela condição assim de muita facilidade, depois para pegar a coisa mesmo, vamos dizer, como pegar o boi pelo chifre ali, demora um tempo, né? Então, até a pessoa ela criar essa necessidade, vamos dizer, dentro dela. Então, por exemplo, se tem algo já de mais maduro que você pode deixar de estímulo para o seu filho, é importante já colocar isso de cara, né? Então, por exemplo, a condição, ele ainda mora com você ou não? Como é que poderia ser um processo dele de autonomia, dele conseguir, por exemplo, se virar sozinho, em termos de alimentação, em termos financeiros, em termos da moradia, sem forçar a barra para ele, mas também deixar claro para ele que aos poucos ele vai ter que ir se virando, né? No meu caso, eu dei uma empurrada. Então, eu saí... Precisou empurrar, né? Não, até que ele já tinha assim, bem uma responsabilidade maior, mas é lógico que sente mal, né? Com 18 anos, olha, estou saindo, você vai embora mesmo? Vou, e você dá conta. Então, hoje, o que aconteceu? Ele já namorava, saiu de casa, já mora com a namorada dele, já paga todas as contas, já trabalha por ele mesmo, já participa, já paga os cursos dele. Então, nessa parte aí, até que eu acho que eu empurrei um pouquinho, já ajudou mais a maturidade. Já vi que ele dava conta, claro que a gente fica ali por trás, né, uma coisinha ou outra que precisa, mas ele deu conta, e está dando conta. Já tem 2 anos já que ele já está. Porque agora que ele fez 18. Porque isso é mais raro hoje em dia. Então é positivo. Tá, se ele está nessa idade, já está puxando essa responsabilidade para si, eu acho que é questão mesmo de agora você deixar ele buscando o que ele tem interesse de desenvolver, né? Continuar ali no amparo, mas... Dá aquele amparo quando precisar ali, do processo de apoio, né, de suporte, que a família geralmente dá, que é importantíssimo, né? Não é se distanciar de jeito nenhum. E, assim, eu vejo que, não sei se alguém quer contribuir com um outro ponto de vista, mas também, às vezes, os pais, por estarem na Conscienciologia, também não podem ter uma expectativa muito grande em relação ao filho. Tipo assim, meu filho é intermissivista, ele vai aplicar Invex, ele vai isso, vai aquilo outro. Tudo bem, é legal motivar a pessoa para isso, mas deixar ela também fazer as escolhas dela. Então, é interessante, se ele já está nesse movimento que você falou, continuar incentivando e, dentro do possível, aí, ampliando o teu relacionamento com ele. E você focar no teu processo de ProEx, que aí você começa a dar exemplo maior para ele também, né? Escrevendo um livro, um verbete, dando aula, ele vai te ver como exemplo nesses aspectos também, né? E inclusive, nessa questão aí que você falou de gente ficar com aquela expectativa, aí quando eu percebi ali a lucidez dele, a autoridade moral que ele impunha até em cima de mim com aquilo, eu fiquei toda eufórica, né? A gente fica... Aquele orgulho de mãe, né? O orgulho de mãe, a palavra certa é essa. Mas, ao mesmo tempo, ele mesmo me chamou a atenção.
deixa eu ir no meu tempo. Eu achei fantástico. Eu não vou no seu tempo, eu vou no meu. Então, ali caiu a ficha. Então, há sempre assim, um respeito muito grande com ele em relação a isso. Mas, quando eu vejo que tem alguma coisa ali, eu falo, mas eu sempre vou ponderando mesmo, tá certo. Positivo, legal. Eu falo isso sim, no meu caso, contando um pouco da minha história, assim, quando eu saí de casa a primeira vez, daí comecei a juntar um dinheirinho assim, meu pai me ajudava e tudo. Primeira coisa que eu juntei dinheiro e comprei foi a máquina de lavar. Daí a minha mãe ficou assim, não, mas não compra a máquina de lavar, traga as roupas para a gente lavar aqui na casa, não sei o quê. Eu falei, não, mas deixa que eu vou me virando aqui e tudo. Aí foi passo a passo isso, né? Foi um passo depois do outro, porque tinha esse vínculo bem próximo ali da família e tudo, que é legal, mas tem um limite, chega uma hora que tem que sair mesmo, né? Que é bem nessa idade que você está falando. Então, acho que você tocar agora aí a tua ProEx com cada vez mais vontade, né? Que esse exemplarismo entre vocês vai superar essa condição de pai e filho. Porque se a gente pensar, pai e filho são papéis que a gente está vivendo aqui, né? Nós, como consciência, somos muito além disso. Então, pode ter vidas que foi invertido, quem era filho era pai, ou diversos outros papéis aí dentro dessa configuração humana. Então, quanto mais a gente conseguir ir além dessa condição desses papéis e se enxergar como consciência, acho que mais possibilita o processo de assistência. Eu vejo esse efeito, como você falou, depois que o filho sai de casa, ele consegue dar esses passos assim, ele consegue fazer muito mais assistência para a família dele e vice-versa. A família consegue fazer mais assistência para ele mesmo, porque se rompe alguns vínculos ali, às vezes, de dependência ou de um processo ali que existe dentro da configuração familiar. Pedro, só para complementar, você veja se você concorda. Eu acho que também tem a questão de aceitar as escolhas dos filhos, mesmo quando você acha que ele está errado. Porque ele também precisa aprender com os próprios erros e assumir os erros. Então, acho que isso é mais difícil para os pais, eu vejo, que é quando vê que o filho está errando e não interferir. Eu acho bem colocado aí. Que a postura ideal claro, né? É se colocar como um amparador, né? Como um amparador. E é tal história, a gente pensa, puxa, deve ser duro, né? Ser um amparador e ver a pessoa errar. Aí vai um amparador, ajuda a pessoa, erra de novo. Porque tem um limite, né? Sim, para essa interseção. Tem uma cena que, acho que, de um filme, que ela exemplifica bem isso que a Bárbara comentou aí, que é do filme que conta a vida do Ray Charles, que era um pianista, que ele era cego, né? E ele desenvolveu uma doença de cegueira desde criança. Então, aí mostra uma cena do filme em que ele está começando a ficar cego, e ele é criança, e a mãe tinha que cuidar dele, porque imagina uma criança que não enxerga bem. E aí chega um momento que a mãe está dentro de casa e deixa ele como se ela tivesse saído, só que ela fica ali. E ele começa a tentar se achar, ele não andava, vamos dizer, muito sozinho, porque não enxergava bem. E aí ele começa a chorar, e aí começa a chamar a mãe. E a mãe está ali do lado, só que ela não pode falar que ela está ali, porque tem que deixar ele caminhar com as próprias pernas. E para ela é muito difícil isso. E aos poucos, ali na própria cena, ele consegue, ele para de chorar, ele vai se virando sozinho, começa a usar mais a audição do que a visão para se localizar. E aí começa o processo de autonomia, né? Então, essa cena representa isso, que é muito difícil para a mãe fazer esse papel de amparador assim, mais técnico, né? Tirar essa emotividade, né? Aí tanto que ela começa a chorar, cai em lágrimas de ver o filho fazendo isso e tudo. Então, é um desafio aí dessa configuração familiar. Isso que você colocou, porque eu tenho 2 filhos. O mais velho é 10 anos mais velho que o outro. E o mais velho é mais criança do que o Júnior. Então, eu tive que trabalhar muito esse lado. Então, por exemplo, hoje, o meu filho mais velho já tem 28, e agora que eu estou conseguindo conversar com ele com mais maturidade consciencial. E sendo que o Júnior não. Então, eu tinha ali uma dificuldade, ao mesmo tempo, um laboratório, né, para mim, trabalhar com os dois, que eu, de qualquer forma, os dois tinham que crescer de qualquer jeito, ser mais independente, porque eu já tinha uma ProEx aí, eu já sabia disso, e eu tinha que deixar os dois mais
calçado possível para mim seguir meu caminho, né? E então foi um laboratório muito grande, porque um fez muita besteira, mas teve que bancar também o processo, e o outro já começou mais com maturidade. Então realmente os pais... Isso mostra essa condição de que a maturidade não depende tanto da idade. Então, às vezes, tem condições que a gente vê de pessoas que se afinizam com a Invex, em que muitas vezes é a pessoa mais jovem da família, mas ela é o ponto de suporte da família, né? Para os pais, para pessoas bem já experientes, temos dessa vida intrafísica, e aquela pessoa de mais jovem tem mais maturidade, tem mais esse discernimento das coisas. Então, às vezes acontece isso. O que eu vejo aí também é a importância do jovem ele ter outros parâmetros, né? Porque assim, os pais são os primeiros parâmetros que a gente tem, os primeiros modelos. Geralmente na fase da adolescência, o jovem tende a querer negar esse modelo dos pais e ir atrás de outros modelos, de outros referenciais. Isso é que a psicologia estuda, né? Então, é interessante para o jovem, nessa fase, ele ter outros referenciais maduros, sadios e, se possível, da própria idade, né? Então, por isso que é interessante, dentro da inversão existencial, essa interação de um jovem com o outro. A gente tem aí os Greenvex, que fazem um trabalho nesse sentido, de estudo da inversão existencial em grupo, e é um grupo só de jovens. Então, às vezes, que uma pessoa tem mais superado, a outra tem mais dificuldade, e vice-versa. Essa interação mais horizontal é percebido um efeito maior de catalisação do que se for uma condição mais, vamos dizer assim, hierárquica ou vertical, ou de uma pessoa mais velha para uma mais nova. Claro que o inversor ele aprende muito com as pessoas já que têm mais experiência de vida, algumas trocas ali são muito importantes. Mas esse efeito aí dos grupos, né, das companhias juvenis, ela é muito séria, né? É um fator que a gente vê que faz toda a diferença dentro da Invex. Pedro, exatamente sobre isso, Pedro, que também foi falado pela Bárbara, do pai aceitar a decisão diferente do filho, né? Como é que acontece quando você... Porque o que a gente tem mais comum é isso, né? A gente não tem um ambiente otimizado como a gente tem aqui na CCCI, e a gente tem um filho indo contra ou indo seguindo as más companhias, né, digamos assim, né? E o pai, às vezes, a família toda é complacente com o processo Como é que você vê essa questão aí para você? Tudo bem, você pode aceitar a decisão do filho, que é uma decisão não anti-evolutiva, mas, ao mesmo tempo, você aceita. Como é que você pode aceitar sem ser complacente, né? Eu penso que não pode cair na omissão. O primeiro ponto seria esse. Então, o pai ele vai dar a orientação, ele vai passar a informação para a pessoa entender. Ele, principalmente, vai estar dando um exemplo, né? Ele não pode ser aquele tipo de pai assim, ó, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Tipo assim, ó, filho, olha só, eu já fumei 40 anos da minha vida, não aguento fumar, então você não fume. Entendeu? Tipo, aí pelo exemplo negativo, mas ele mesmo não faz a superação do traço dele, pegando um exemplo bem extremo, né? Então, assim, eu vejo que com essa questão de criticidade que o jovem desenvolve, ele tende a ser muito crítico em relação a esse tipo de comentários, né? Ah, mas isso é preconceito, mas isso não é taxativo, ainda mais se vem dos pais. Então, há uma tendência a um questionamento muito grande. Eu vejo assim, tem duas possibilidades. A primeira é você tentar dar esse escopo de informação necessário, e se chegando nesse limite, dar a possibilidade de escolha para ele, o que ele quer fazer, né? Então, assim, tem uma condição que muitas vezes vai demorar um pouco a pessoa cair algumas fichas, até ela retomar mais lucidez, mas você fez a sua parte ali, você não foi omisso. E você também não vai estar contribuindo para a pessoa se manter naquela condição. Tem que ter, muitas vezes, um certo pulso firme ali, se posicionar. Agora, vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, se pegar eu na fase da adolescência, muita gente não consegue imaginar, porque eu só andava de preto, cabelo grande, tocava guitarra, banda de heavy metal. Entende? Então, tipo, aí depois eu fui caindo algumas fichas e vendo, espera aí, isso aqui é um excesso de criticidade que eu tenho que está sendo mal canalizado, entendeu? E aí depois, com o contato com a Conscienciologia, aí ampliou bastante o meu paradigma, ampliou bastante a minha forma de ver as coisas, para eu poder fazer algumas reciclagens que eram essenciais. Que eu já vi que mesmo nessa fase eu já tinha alguns aspectos que tem tudo a ver com a inversão existencial, de fazer algo em relação ao contrafluxo, de tentar, muitas vezes, ter um projeto de vida ali que vai
ampliar alguma informação diferente para as pessoas, mas isso estava mal direcionado, mal canalizado, devido à baixa lucidez, devido ao porão consciencial, os aspectos da mesologia, etc. Né? Aí cada caso é um caso, tem que se analisar. Agora, os pais deram o suporte que precisava e deram também uma liberdade. Ó, é isso que você quer, então vai ter que aprender com teus erros aí. Mas chega um momento que muitas vezes é necessário uma compulsoriedade ali, ó, isso não pode, tem que botar um limite, parte do pai, para também a pessoa ver que tem esses limites. Chegou depois de uma certa idade ali que a pessoa já passou dessa fase mais difícil da adolescência, aí não tem, a pessoa tem que andar com as próprias pernas, né? E aí às vezes os pais, eu queria que fosse diferente, se culpam por isso, mas muitas vezes tem o processo da própria pessoa mesmo, né? Entender que ela é responsável pelas próprias escolhas. Se os pais não deixam o filho aprender isso, ele vai ser um eterno dependente ali, né, na condição. E geralmente os pais têm ganhos secundários com isso também, né? Então eu vejo que é investir na lucidez, né? Até um certo limite para não virar uma cumplicidade ali com o processo.